Olá, pessoal, boa tarde. Estou abrindo aqui mais uma live, né? Esperar mais um pouquinho o pessoal começar a entrar. Desde a live passada eu estou abrindo espaço para pergunta no final da live, né? Então, quem tiver intenção de perguntar alguma coisa, né? Aproveitar e no final da live fazer as perguntas, né? Então, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, desse canal, para quem está começando hoje, né? Chegando hoje pela primeira vez, né? Esse é um canal de ufologia, né? Que trabalha mais especificamente em cima da linha da sutilidade, né? Que as pessoas podem dizer que é a paracientífica, né? Porque a gente não se prende à questão do fenômeno no ocular, né? Como diz o outro. A gente transcende um pouco essa questão do contato, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o contato e abdução, né? E vou falar um pouquinho também dos meus contatos, as minhas experiências, né? Então, esse canal, Ufologia Família Estelar, essa página do Facebook, né? A gente também tem um canal no YouTube, que está no meu nome, né? Gilda Silva. E nós temos também o site familiaestelar.com.br, né? Em que todo o material que o grupo está trabalhando, né, é publicado lá nesse site, né? O nosso trabalho, ele tem um viés, uma vertente a partir de um grupo de WhatsApp, um grupo de estudo, né? É um grupo que já está desde 2017 fazendo um trabalho sério, né? De busca, de estudo, né? E reflexão em cima de todos esses conteúdos, né? Que a gente está trabalhando em cima do nosso principal alvo, que é o salto quântico, né? Olá, Andréia, tudo bom? O pessoal está começando a chegar, então eu geralmente no começo da live eu vou apresentando o canal, né? Eu vou conversando sobre como que se dá esse trabalho, né? Para depois iniciar mesmo a live propriamente dita, para a gente dar um tempo pro pessoal aí se apresentando, né? Então, como eu estava falando, né? A gente faz esse trabalho desde 2017, né? E esse grupo de WhatsApp é um grupo de estudo chamado Código Secreto. A gente trabalha diariamente reflexões de vários temas e vários assuntos, né? Sempre com essa intenção. Olá, Fátima, tudo bom? Chegando aí, o pessoal está chegando, né? E a gente trabalha. Boa noite. Boa tarde aqui, viu, Fátima? A gente sempre trabalha, né, nessa questão de trabalhar as reflexões com o objetivo específico de buscar o salto quântico. Eu não sei quantos canais por aí espalhados, né, que a gente tem vários na internet, grupo de WhatsApp, isso, Fátima é de Portugal, é isso aí, Fátima. No Portugal já é noite agora, né? O fuso horário é mais ou menos de umas 5 horas de diferença, né? Então deve ser já umas 19 horas, né? 20 horas, eu acho. Então, voltando ao assunto, né? Esse trabalho tem um enfoque muito específico, né? É, de trabalhar diretrizes para o salto quântico, né? Então, a gente vem trabalhando já há algum tempo na busca de sempre um viés que possa colaborar com aqueles que estão na busca, né? Com aqueles que compreendem que nós estamos dentro de um momento decisivo, um momento que faz toda a diferença, né? De todo um trabalho, de várias vidas vividas, né?
e que nós estamos terminando um ciclo justamente nesse momento, o momento em que as pessoas estão despertando e buscando canais em que elas possam buscar o entendimento, né, desse processo. Bom, hoje eu dei uma pausa um pouco quando eu falo dessa energia que está chegando, da energia, dessa energia sutil, essa energia feminina, né? Eu venho falando em algumas lives, hoje eu estou dando uma pausa, mas na próxima live eu vou continuar nesse tema, né? Então, apesar de eu estar trazendo sobre contatos hoje, mesmo assim, eu vou abordar esse tema para que a gente compreenda em que campo, né, esses contatos estão nos acessando em função dessa proposta do salto quântico, né? Então, hoje eu vou também trazer nesse viés aí, ainda, né? Bom, eu sou contatada desde 2012, né? Eu morava em São Paulo, na Baixada Santista, em 2012, né? Nunca fui uma pessoa voltada para esse olhar, para essas questões, né? Ligadas à ufologia, ligadas à espiritualidade. Pelo contrário, eu sempre fui muito alheia a essas questões, né? Embora eu tenha assim uma referência com as minhas irmãs, né? Que sempre buscaram, sempre foram de buscar religiosidade, estudos, participar. Às vezes elas me arrastavam para essas aventuras, né, das religiões, e normalmente eu ficava do lado de fora, esperando elas participarem, né? E depois é que eu ficando do lado de fora, depois elas me inteiravam do que acontecia, do que ocorria, mas eu nunca adentrava nenhum templo. Eu sempre fui muito orientada, né? Desde que eu estou aqui nesse mundo me compreendendo quanto gente, né? Eu sempre fui muito orientada a não participar de religião nenhuma, não me filiar a nenhum tipo de doutrina, não, enfim, não participar, né? Embora eu sempre tive esse contato com as minhas irmãs, né? Mas hoje eu compreendo que tudo tem um sentido, né? A gente vê que todos os nossos caminhos na vida têm um significado, né? E todas as nossas experiências também anteriores, elas são válidas para um olhar como o nosso no momento atual, né? Eu, pelo menos, eu encerro todas as minhas experiências, de todos os campos em que eu pude viver. Hoje eu compreendo que aquelas experiências elas foram essenciais para eu estar onde eu estou hoje, né? Fazendo o trabalho que eu estou fazendo, né? Inclusive, eu sou professora, né, de formação, professora de arte, né? E justamente essa participação minha dentro da fala, dos atributos, né, ligados à comunicação, me ajudaram muito por conta até desse trabalho hoje como uma live, né? Enquanto eu participei muito em trabalhos de teatro, né? Fiz muito trabalho com teatro. Isso também foi acredito que seja um pré-requisito, né? Para que eu consiga chegar no trabalho de comunicação, né, com as pessoas. Deixa eu ver o que a Fátima escreveu aqui. Peço desculpas porque estou a falar do WhatsApp, ainda não consegui ligar. Tá. Não se preocupa, Fátima. Como a live depois ela é compartilhada, né? Então, assim, se perde um pedacinho do começo, não tem problema nenhum, porque depois você pode fazer verificar aquilo que ficou perdido. Mas nesse momento, até agora, eu não disse nada, né? Na verdade, eu comecei a falar agora, porque até então eu estava apenas apresentando o projeto, né? Geralmente, os 10 primeiros minutos eu me preocupo em fazer essa apresentação do que é o projeto, para que as pessoas que estão chegando no primeiro momento, né, consigam se situar, né, no que está acontecendo, né?
Mas como eu estava falando, né, bom, as minhas experiências anteriores foram fundamentais, né, para que eu chegasse nesse ponto, né, de estar direcionando um trabalho, né, dentro de um grupo de WhatsApp, dentro de site, dentro de páginas, enfim, todo esse trabalho que eu venho executando desde 2012, né, quando eu tive meu primeiro contato. Bom, eu vou falar muito rapidamente de como foi esses contatos meus, né? E depois, ao final, se alguém quiser perguntar mais detalhe, né? Que eu acho que é mais interessante eu deixar aberto, né? Para que vocês perguntem, porque isso vai direcionando também o interesse de quem está aqui, né? O que que veio buscar, né? O que tem de curiosidade, qual interesse, né? Mas o foco da live é falar sobre o que é contatado, o que é abduzido e como a gente pode identificar, né? Se o contato ele vem de um campo de luz ou não, né? Eu acredito que o maior impasse, né, de vários trabalhos que a gente tem disponível por aí, na internet, né, exatamente essa questão, né, do que é campo de luz e o que não é campo de luz, né. Mas deixa eu primeiro falar sobre um pouco sobre o meu contato, né. Bom, meu contato é siriano, né, um grupo que vem de sírios. Na verdade, eu me justifico a partir de mim mesma, como referência, né? Eu me buscando através de uma projeção consciencial até uma origem que está dentro do campo de luz de Sírios, né? Dentro de uma estrela de Sírios, né? Porém, esse meu contato que eu tenho diariamente, né, mais especificamente o contato que faz esse trabalho, ele vem de uma projeção solar, né? Eu recebo, por exemplo, agora há pouco, antes de começar a live, né? Inclusive eu marco esse horário das 16 às 18 horas a live, porque é justamente nesse horário que a gente tem uma afinidade maior, uma sintonia com o campo de Sírios, né? Por conta da inclinação do Sol. Então, como referência, esse meu contato de Sírios, né, passa pelo campo solar e vem até mim através dos raios solares, né? De que forma que eu sou constantemente, né, diariamente, às finais de tarde, né, recebo essa atualização desses contatos. Então, os meus contatos vêm através do Sol, né, de raios solares, né? Mas esses contatos, eles se dão em vários níveis, né? Eles, desde o do campo físico aqui, né, onde eu estou, né, por onde eu caminho, por onde eu circulo, né? E vão se sutilizando em vários campos dimensionais, em quinta, sexta dimensão, sétima dimensão, enfim, de forma que eu sempre tenha à disposição, né, a consciência que está se situando em vários níveis, né, para que eu consiga buscar alguma referência caso eu necessite, né. Eu entendo que todas essas níveis de consciência, elas estão, na verdade, dentro de mim, né? Incutida no meu próprio ser, né? Que vai se diluindo em consciência a partir de uma esfera de luz, né? E ele vai se diluindo em camadas até chegar a um ponto como esse que nós estamos aqui na densidade, né? Nessa dimensão da matéria, dentro do planeta Terra, né? Então, em 2012, eu tive o primeiro contato, né, com esse ser siriano, um desses seres sirianos. Ele era um felino, ele era um leão, né? Como eu estava dentro de um transe muito distante daquilo que eu teria que estar para poder ter uma comunicação eficiente, né? Porque eu transitava muito dentro de um plano muito denso e inclusive com interferências dentro da minha grade energética, né?
Então, eles precisaram um deles vir como um contato físico, mas por incorporação, através de uma das minhas irmãs, né? No primeiro momento ele veio e pediu para falar comigo, né? Eu que era totalmente contrária, né, a esses aspectos. Foi um pouco difícil, né, trazer o que eu fosse até lá, até eles, né? E veio como incorporação, e a minha irmã disse, nossa, que ser é esse estranho? Porque eu tenho um cabeção, uma boca enorme. Até que um dia ela me disse, não, ele era um leão, né? É um felino enorme, muito grande. Eu sentia que a cabeça dele era muito grande, né? E a cabeça de leão, assim, muito grande. E, bom, ele se identificou como um ser de Sírios, né? E veio com uma autorização para desenvolver um trabalho por 6 meses, né? Dentro do meu campo de luz. E foi feito todo um trabalho, um processo, de várias formas, né? Nisso eu comecei a ter uma abertura e muitos ataques, né, de seres, principalmente os reptilianos e greys, principalmente esses dois tipos de seres que começaram a atuar, né, no meu campo, interferindo, tentando de todas as formas impedir que esse trabalho fosse feito. Estou falando de forma bem resumida, né? Até que chegou um dia, né, que esse ser veio até mim, se despediu, disse que eu já estava preparada para fazer essa caminhada, né, e sozinha, sem precisar dele estar me atualizando mais, porque eu já tinha condição de estar trabalhando, né, e foi feita toda uma orientação nesse trabalho que eu venho até hoje executando, né, e recebendo atualização praticamente diariamente através do sol, né, desses meus contatos, né. Esses seres de luz, né, de Sírios, eles têm uma proposta, né, especificamente para colaborar com a humanidade e com aqueles que estão dentro dessa linha de despertar e que desejam a liberdade, desejam sair desse sistema, né? Por isso, a proposta desse trabalho todinha é pautada na questão do salto quântico, né? Os caminhos que vão nos levar à projeção de consciência, expansão de consciência, né? Até o momento que cada um consiga se projetar dentro dessa nova energia, né? Fazer uma caminhada a nível planetário, junto com o planeta, ou inclusive conseguir um atalho, que é um salto quântico individual, né, de cada um, que é possível através de campos, os portais físicos que estão disponíveis, né, alguns, mas para identificar esses portais necessita todo um trabalho, precisa todo um preparo de consciência, não é um exercício, não é exercício físico, né, mas principalmente consciencial. A consciência, ela é a diretriz de todo o resto do trabalho. Porque conforme a gente vai ganhando consciência, vai tendo compreensão maior de tudo que está ocorrendo à nossa volta, a gente também traz isso para o nosso corpo físico, né? Principalmente na questão de reforma da vida, né? Modificar a vida, modificar a alimentação, algumas condutas. Então, tudo é um conjunto, mas o norte de tudo é a consciência. Por isso, esse trabalho, né, ele vem aos poucos trazendo gradativamente material que vai ajudar as pessoas a expandirem suas consciências, começarem a enxergar os aspectos da vida de forma mais natural possível dentro de um viés em que a gente compreende a energia a partir do centro do universo, que é o todo, né? Bom, eu falei em linhas gerais sobre esses meus contatos, né? Que comecei a partir dessas informações que eu venho recebendo, comecei a escrever, né? Escrevi alguns livros, escrevi livros que não estão publicados, alguns estão publicados, uns estão publicados, outros ainda não, né?
artigos que eu venho escrevendo diariamente, né? Então, o material que eu vou recebendo, eu vou traduzindo, tentando colocar de forma que as pessoas estejam disponíveis, né, para qualquer momento acessá-los, né? Mas traduzindo, né, essas informações, elas estão amparadas em todo o trabalho que eu venho executando, né, de todo esse tempo. Bom, eu vou deixar para o final, quem quiser perguntar mais alguma coisa sobre esses meus contatos, para eu depois estar direcionando mais para as curiosidades e interesses de cada um, tá? Mas vou falar agora sobre os contatos e abdução, né? Eu tenho uma forma de compreender que pode ser que destoe de outros, né? Outros trabalhos, outras pessoas que também se dizem contatados, né? Mas eu entendo que há uma diferença entre contatos e abdução, né? Eu já li em alguns lugares, né, pessoas dizendo que para quem for abduzido, que é algo assim, como se diz assim, como se a pessoa estivesse colaborando com um projeto da luz, né? Porque o que é abdução, né? O que é contato? Vamos falar primeiro o que é um, o que é o outro, de forma que eu entendo, né? Contato é toda aquele trabalho de acesso de fora, de seres que não sejam espirituais humanos, né? Mas que sejam de campos vindos de outras, fora do planeta Terra, né? E que nos chegam nesse momento com o propósito de trazer informações, né? De trazer um auxílio, né? Geralmente eles chegam com o objetivo de trazer um ponto de luz, né? Para que a gente consiga fazer uma passagem, né? E que dessa passagem toda uma mudança de consciência ela começa, né? Geralmente as pessoas têm esses contatos já quando é criança, na adolescência, os primeiros contatos. Muitas pessoas não se lembram desses contatos, mas eles ocorrem, né? E a maioria das pessoas que se interessam por ufologia, que buscam esses canais de ufologia, que procuram de forma compreender o que é essa questão da ufologia, 99,9% dessas pessoas, de alguma forma, já foram contatadas. A maioria fala, não, eu estou buscando, estou querendo ter um contato, e está dentro do grupo de ufologia, participa de grupos, participa de pesquisa e fala, não, eu estou buscando esse contato, eu ainda não tive, infelizmente. A gente escuta muito, muito, né? Nossa, nessas minhas andanças de fazer palestra, de fazer esses trabalhos, eu ouço muito, né, as pessoas dizendo, olha, eu gosto de ufologia, né, eu gosto de ler ufologia, tenho curiosidade, queria muito ter esses contatos, mas só que eu nunca tive, né? Aí eu sempre digo, gente, olha, não existe isso, né? Porque um contato pode vir da forma mais... da forma menos esperada, não é? E geralmente ele chega dentro de um campo astral, dentro de um sonho, dentro de uma projeção, qualquer fenômeno assim diferente, né, que vai despertar esse canal para, olha, tem vida em outro planeta, nós não somos os únicos desse universo, né? Esse é o primeiro sinal, né? Então, o contato, ele é aquele que chega para fazer a diferença, para trazer um despertar, para fazer uma ponte, mas nunca ele chega com a intenção de retirar qualquer coisa de qualquer um de nós. Essa é a diferença entre contato e abdução. A abdução, ela se dá dentro de um campo em que sempre
essa aproximação de se ser, de um outro ser, sempre ele vai chegar com a intenção de retirar alguma coisa dessa pessoa que ele está tentando abduzir. Porque a abdução caminha pelo viés do assédio, né, da interferência, né, do abuso e da violência. Tem vários campos, né, da abdução, desde o mais sutil até o mais agressivo. Mas sempre o ser que entra em contato com a gente, com a intenção de estar retirando qualquer coisa de nós, ele está abduzindo, ele está forçando, está violentando. Este é o viés que separa um ser de luz de um ser de não luz, de um campo de não luz. Então, toda vez que a gente tiver acesso, né, a qualquer tipo de trânsito de seres ao nosso alcance, seja no campo da fisicalidade, seja no campo do astral, no campo sutil, seja de que forma for, se houver intenção de retirar qualquer líquido, né? Qualquer líquido do nosso corpo, pode retirar, uns levam para a nave para retirar sangue, retirar material genético, material biológico, plasma, material. Se eu for dizer para vocês que existem abdução, que um ser chega, ele seduz a pessoa, né, dentro do plano astral, faz todo um ambiente de sedução, beija a pessoa, né? O beijo, você vai dizer, não, é algo bom? Não, não é, é abdução. Porque enquanto esse ser chega, né, e ele beija, ele retira o material da nossa boca para fazer análise. Né? Enquanto esse ser chega, inclusive, para um contato sexual, porque tem muita gente que relata, principalmente, um contato sexual, né? Justamente para retirar material genético, material biológico. Né? Então, toda vez que um ser se aproximar e ele retirar qualquer substância nossa, ou provocar medo, pânico, sensação de insegurança, né, nesse contato, ele sempre vai estar abduzindo. Ele sempre vai estar retirando alguma coisa nossa em prol do benefício do estudo deles. Né? Agora, tem muita gente que diz, nossa, tem reptiliano bonzinho, tem grey bonzinho, né? Eu vou dizendo, para mim não existe reptiliano e grey bonzinho. Né? Dentro do meu campo de percepção, todos eles estão em busca de algo que nós temos de muito raro e que eles querem para si. Né? Eles querem conhecer a nossa biologia, conhecer o nosso corpo, a nossa forma matriz do nosso corpo humano. E por que eles querem conhecer? Por que eles precisam conhecer? Né? Então, esse processo desses seres, né, que invadem, né, os nossos campos, né, existem mil maneiras de estar justificando isto, né, mas nenhuma delas são justificáveis do ponto de vista da luz, compreendem? A maioria desses contatos de abdução são por intenções escusas, né? São por, vou dizer assim de uma forma bem geral, bem no geral, né? Sobre a intenção do controle da raça humana, né? Na tentativa de criar uma sub-raça mais controlável, principalmente mentalmente, uma tentativa de impedir que nesse processo, como nós estamos entrando agora, que é um processo de ajuste de DNA, que vem naturalmente pelos raios solares, para todos, e depois na individualidade de cada um, quando cada um se inicia dentro do processo de expansão de consciência, mas o DNA é o diferencial, né, as camadas que vão sendo soltas, vão sendo liberadas, né,
para que a gente consiga avançar e se desenvolver dentro desse trâmite, porque agora é o horário, agora é o tempo de cada um iniciar esse processo, né? Por quanto esses seres, né, eu comentei reptilianos e greys, mas existem outros tantos seres, né, interessados em retardar esse processo, né? Então, eles estão sempre pautados em estar, de alguma forma, adentrando os nossos campos, né? Eu escuto às vezes as pessoas dizendo, nossa, eu estou sendo assediada por um ser durante uma projeção que eu fiz, e esse ser veio, me prendeu, me amarrou, e isso e aquilo, e coisas assim que a pessoa depois perde sono, não consegue mais dormir, e entra inclusive em estado de depressão, de ansiedade, e vários fatores, né, em geral, né? E pergunto, nossa, o que eu preciso fazer para poder voltar, né, até uma vida normal? Bom, aí eu falo, a coisa é muito simples, é só você dizer não. É só dizer que não permite, que não aceita, que não autoriza. Porque todas essas entradas desses seres, elas se dão por conta de que em algum momento você permitiu. Em outras vidas, em outros momentos. Por exemplo, o momento que mais esses seres adentram os nossos campos é o momento que a gente normalmente vai em templos espíritas e faz acordos, né? Faz acordos, se coloca à disposição para conseguir alguma coisa em troca, né? Esse tema, né, ele é muito profundo. Eu escrevi um livro que está, inclusive, lá no meu site, disponível de graça, chama-se A Chave. Esse livro é pequenininho, né? Mas dentro dele tem bastante coisas que eu acho que quem de repente tem interesse em entender melhor esse processo da abdução especificamente, eu aconselho a ler, porque ele está bem mais assim direcionado, né? Porque dentro de uma live como essa, eu não consigo transmitir toda uma forma que existe dentro das nossas vidas, nossos trânsitos, né? De fluir essas energias, né? Em como esses seres podem influenciar, em como eles podem nos assediar e como eles podem permanecer dentro do nosso campo e a gente não saber como fazer nem como lidar, né? Por isso que eu acho importante, né, que a gente compreenda essa diferença entre abdução e contato, né? E nesse momento, a gente está tendo muito. Nossa, cada dia que passa, cada vez mais, as pessoas estão tendo contatos, principalmente pelo campo sutil, que é um campo após a quinta dimensão. Quando a gente se coloca no nível de percepção, em que a gente sente mais as vibrações, a gente começa a sentir mais nossos relacionamentos, por onde a gente caminha, por onde a gente se coloca em relação às outras pessoas, em trabalho, enfim, a gente começa a sentir mais a energia do outro, a gente começa a adentrar essa quinta dimensão, né? E nesse estágio, nesse ponto, a gente também abre um campo da sutilidade em que a gente vai também começar a receber acesso de seres vindos da nossa origem, da nossa vida origem, lá no cosmos, que cada um vem de uma estrela, cada um, porque nós somos seres estrelares em experiência no planeta Terra. Ninguém está aqui para cumprir pena, ninguém está aqui porque fez coisa errada. Embora, segundo a linha do Espiritismo, diz isto, que nós estamos aqui porque nós estamos sendo penalizados, que nós estamos para cumprir pena, que nós fizemos coisas erradas, que a gente já andou fazendo um monte de coisa, enfim. Na verdade, pela síntese do que nós estamos fazendo aqui, nesse planeta, na densidade, simplesmente estamos aprendendo, estamos fazendo um estágio de experiência. Porque toda essa parte de dramas que a gente vive nesses mundos de densidade,
Esses dramas, eles são dramas fictícios, eles são dramas que servem para a gente movimentar as energias, servem para a gente poder ter essa experiência, né? E alguns seres, eles adentram nesses campos, alguns seres escusos, né? Porque se aproveitam do fato de que a gente não tem consciência de quem nós somos, nem o que nós estamos fazendo aqui, por conta da densidade, a gente perde consciência. Então, eles têm a consciência deles porque eles estão dentro de um campo de não-luz, um campo mais frio, muito próximo desse campo da densidade, então eles conseguem entender o que está acontecendo, mas nós não. Então, eles se aproveitam desse fato para estar interferindo, estar dentro da nossa sociedade, interferindo, atuando para controlar as pessoas. Mas, fundamentalmente, né, nós somos seres vindos de vários campos de luz, adentrando, perdendo densidade para estar fazendo a experiência nesses mundos de menos luz, nesses mundos mais densos, né? Então, como eu estava dizendo, como nós estamos finalizando um ciclo maior, né? Todos os portais estão se abrindo, exatamente porque é um momento propício para que a gente se eleve em consciência, né? Que justamente por isso nós estamos começando a receber cada vez mais acesso de seres de luz, de muita luz, que chegam como um ser dourado, um ser que vem só irradiando energia, que chega até nós e apresenta para a gente um desenho geométrico, que as pessoas ficam intrigadas, o que quer dizer essa geometria desse desenho que o ser me trouxe? E tem alguns que desenham no papel, desenham na perna, desenham esses símbolos que chegam para essas pessoas, né, em geometria, sem entender muito bem do que se trata, né? Porém, eu digo que esses desenhos, esses símbolos, eles são específicos, né? Como uma mensagem do mundo de luz em que cada um se identifica, né? Desse contato com esses seres, a simples presença desses seres perto de uma projeção astral, né? Uma projeção sutil, as pessoas já começam, a partir desse momento, desse contato com esses seres de luz, a ter uma nova visão da vida, né? Uma abertura de consciência, né? Como um divisor de águas mesmo, né? Que a partir desse contato com esses seres, as pessoas começam a manifestar algumas tendências, né? De compreensão que normalmente antes desse contato a pessoa não teria. Compreende? Então, nesse momento, ter um contato é absolutamente normal, não é? A maioria das pessoas que estão dentro de uma linha de despertar estão tendo esses contatos, né? E não há privilégio nenhum de ninguém nesse sentido, posso dizer, né? Posso me colocar nessa questão, né? Eu não me sinto privilegiada por ter esse contato, né? Eu me sinto dentro de um trabalho em que cada um se coloca, né? Para fazer a diferença, né? Porque eu venho dizendo que cada um de nós, né? Nesse processo, representa um ponto de luz quando a gente começa a despertar, começa a ganhar energia, começa a expandir consciência, né? E de pontinho em pontinho dentro do planeta, a gente vai formando uma egrégora de maior luz, né? Que vai colaborar e vai ajudar nesse momento de transição planetária, né? Vai colaborar com que o planeta também consiga fazer essa passagem de forma mais tranquila, né? Inclusive para aqueles que estão ainda adormecidos, perdidos, né? Sem ter noção nenhuma do que está acontecendo dentro do planeta, né? O simples fato de que cada um de nós comece a galgar um pouco mais de nível de vibração, de consciência, a gente já está colaborando em termos da humanidade para diminuir os efeitos que terá de vir a partir dessa mudança de patamar, de configuração de energia. Entende? Então, o processo é individual, sim, não é?
cada um vai buscar essa compreensão, mas que no final as pessoas se juntam dentro de uma consciência maior de luz e que vão colaborar com o processo, né, de menos dor, menos sofrimento, porque hoje, se a gente for analisar, a gente vê que há muito mais acumulado um nível de densidade a partir dos nossos pensamentos e atitudes dentro do planeta, das nossas ações, do que a partir de pessoas que estejam atingindo consciência a nível de forma que consiga fazer a diferença no seu entorno, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, não é? A gente pouco consegue ver pessoas de fato fazendo a diferença, trazendo boas mensagens, trazendo bons esclarecimentos a respeito desta mudança de consciência, dessa chegada dessa nova energia, não é? Então, a gente compreende, né, que em todos os sinais e ciclos do planeta, porque a gente pode pesquisar em qualquer lugar na internet resquícios, né, de cidades que ficaram perdidas, que afundaram, né, cidades que o mar tomou conta, cobriu. E não precisa ir muito longe para a gente ter essa compreensão quando a gente vai, por exemplo, lá nos Andes fazer um passeio, né, como já fui algumas vezes, e você vai lá e dentro de uma altitude de 3.800 metros você vê lá uma salina, como tem a salina de Maras, lá no Peru. Então, numa altitude daquela, você tem uma salina sendo extraída um sal de muita qualidade, né? E vendido para todo lugar. E ninguém pergunta por que tem uma salina numa altitude de 4.000 metros. Por quê? De onde vem esse sal em tamanha altitude? Não é? E se a gente for fazer as pesquisas, né? Se a gente for começar a observar os finais de ciclos, o que ficou desses desfechos, a gente vê que de fato existe uma mudança, uma transição que faz a diferença, não é? Então, nesse momento, quando a gente pensa em salto quântico, quando a gente pensa em projeção de consciência, é interessante a gente se situar, não é? E perceber as diferenças entre contato e abdução e não se permitir doar de si sequer energia para esses seres que ainda estão no campo de pesquisa, de exploração, de tentar retirar o que tem de mais precioso de cada um de nós para fins não justificáveis, não é? Então, estou apresentando, né, essa minha forma de entendimento, né, que eu enxergo, né, e vou dizer mais que esses seres, né, que se apresentam de forma mais densa, que se apresentam dessa forma, inclusive alguns ainda atuando diretamente no campo físico, né, eu vou dizer que quanto mais perto eles estão de nós, quanto mais denso, quanto mais físico, quanto mais expressão deles for na individualidade, for no conteúdo como que se diz, não tiver um enfoque em termos de humanidade, né? Se eles não trabalham para a humanidade, se eles não têm um enfoque pensando no todo e não na individualidade, né? Esses seres estão muito próximos de nós nesse sentido, porque eles são tão físicos quanto nós. Apenas uma pequena separação entre nós e eles ocorre. E a maioria deles se encontram presentes dentro do nosso próprio planeta.
a maioria deles habitam bolsões dentro do planeta. Então, a gente vê muita nave por aí, física, voando, aí as pessoas, olha aquela nave, ó, aquela coisa toda, né, como já teve muito, né, experiências, muitas situações. A gente tem experiência lá em Colares, né, que viam-se muitas naves, com as naves charuto, que vinha até a janelinha da nave, vinha até o motor, né. Quanto mais físico for o objeto, mais próximo de nós ele se encontra, e mais, principalmente se eles agem atirando raio, tentando paralisar, tentando qualquer atitude drástica ou violenta, já a gente pode defini-los como seres de não luz, seres que habitam um campo que não interessa para gente. Porque é um ser de luz, né, se ele está dentro de uma faixa de vibração como a nossa, que é muito densa, ele pode até transitar por um tempo, né, mas ele não consegue permanecer muito tempo em um campo como este, por conta da configuração, né. No contrário, né, esses seres muito próximos de nós conseguem permanecer, conseguem estar trabalhando, atuando num trabalho de exploração e manipulação, enfim, né. Se a gente observa no céu alguns pontos de luz que de repente se apresentam e depois se recolhe, depois outro ponto de luz aqui, manifestação de luz, elas são mais próximas do campo sutil. Daí eu tenho entendimento que são seres mais sutis também. São coisas que nós precisamos aprender como trabalhar a nossa percepção para saber distinguir, separar uma coisa da outra, né? Justamente para a gente não pontuar aquilo que não precisa ser pontuado, entende? Bom, eu, nesse momento, estou dando um espaço para que vocês façam as perguntas, né? Que daqui para frente eu vou começar a poder responder vocês. Se tiverem alguma pergunta, quem está aí desde o começo, deixa eu ver, tem Mara Regina, tem a Dores, oi Dores, né? Hoje não tem muita gente, né? Mas quem está aqui pode fazer alguma pergunta direcionada, né? Pensando que pode ser uma coisa abrangente, né? Curiosidades que vocês têm, vocês podem perguntar, que eu estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Deixa eu ver aqui, estou de acordo consigo, tá, Fátima? Você não tem nenhuma pergunta para perguntar aí, Fátima, para tirar alguma dúvida, né? Eu vou dar mais um tempinho aí, né? Para ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa, tá bom? Mas eu entendo que há muitas divergências a respeito desses seres, né? E tem muita gente que acredita que existam reptilianos bonzinhos e greys bonzinhos, né? Mas pelas experiências que eu tive, né? E pelo aquilo que eu entendo, né? Em que cada um se apresenta e os motivos pelos quais eles estão aqui conosco ainda, né? Posso dizer que eles não pertencem a um campo de luz, porque caso se fosse assim, eles não precisariam estar pesquisando, né? Eles não precisariam estar tentando nos aprisionar, né? Tentando retirar material biológico nosso, porque se eles pertencessem a esse campo da criação nossa, do nosso corpo físico, certamente eles teriam todo o conhecimento necessário, né? E não precisariam estar fazendo pesquisas, né, conosco. Sem falar que muitos deles, eles atuam com armas de todo tipo, né? Armas sutis, paralisante, armas que adentram nosso consciente, nosso cérebro, né? Controlam grande número da massa do planeta ainda, né? Por vários meios, principalmente pelos meios da comunicação em massa, né? Que é um canal
mais utilizado por eles, não é? Mas poderia até dizer várias formas que eles têm de estar tentando nos controlar, né? Mas uma coisa é certa, né? Com todo esse movimento, com toda essa situação que vem ocorrendo, dessas abduções ainda, né? O que a gente compreende é que nós, tendo o conhecimento, né, de que nós somos seres livres, independentes, né? Que basta a gente dizer que não permite, porque eles precisam perguntar para a gente se a gente aceita, se a gente deixa, se a gente permite, né? Então, quando eles estão dentro do nosso campo, trabalhando, atuando, retirando material nosso, sequestrando para as naves, eu venho dizendo que em algum momento você permitiu, né? As suas várias vidas aí, teve algum momento que você se aliou a esses seres de alguma forma, né? Para que eles tenham permitido em algum momento que eles fizessem esse tipo de trabalho, né? E aí chega numa vida, como passa de uma vida para outra, a pessoa não lembra que fez um acordo, né? Inclusive, eu venho dizendo que uma das formas de evitar que esses seres permaneçam atuando é justamente quebrar os contratos, né? Fazer meditação, na meditação chamar os seres e dizer, olha, a partir de agora eu estou quebrando todos os nossos contratos, né? Não permito que invadam mais o meu campo, né? Meu campo físico, nem o campo astral. E a partir de hoje eu sou livre e decido o que eu quero da minha vida, quebro esses contratos, quebro os chips, tudo que tiver de natureza não crística, quebro e a partir de hoje eu sou livre. Então, são apenas esse tipo de mecanismo que evitam que esses seres parem de continuar assediando, né, as pessoas que têm problema com esses seres, né? Bom, nenhuma pergunta? Deixa eu ver. Se estão muito próximos de nós, muito parecidos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que temos entre nós seres não humanos passando por humanos. Ah, tá. Se entre nós existem seres não humanos se passando por humanos, bom, vamos dizer assim, que se for pensar dessa forma, nenhum de nós somos seres humanos. Todos nós temos origem em outro campo que não do planeta Terra, né? Dentro desse planeta mesmo, né, dizendo que são humanos realmente desta origem planetária, eu diria que nós não temos humanos da origem planetária, né? Porque o planeta Terra, ele é um planeta que está dentro de uma faixa que está apenas recebendo seres que estão dentro de uma experiência, né? Trabalhando uma experiência, né? Dentro desse planeta, nós somos de várias partes do universo, né? Dentro de origens, né? Porque as origens mesmo são estelares. As origens de cada um de nós são estelares. Congregado de Pleiades, congregado de Sírios, congregado de... Ai, até me fugiu agora os nomes. Constelações, né? Que são seres estelares, né? Agora eu vou dizer por que nós somos seres estelares? Por que nós estamos aqui no planeta Terra em experiência, né? Qual é a experiência nossa? É que, na verdade, todos nós estamos aqui para ter conhecimento de como se processa a vida na matéria, em lugares densos, porque a maioria de nós vai retornar para nossas origens em algum momento para iniciar um trabalho de criar planetas
como esse, denso. Então, cada um de nós faz parte de um processo de crescimento. E a matriz de um planeta, ela é feita a partir de consciências que já tiveram conhecimento e experiência em partes densas. E esses planetas, dentro da consciência que ela é formada, ele vai se expandindo e ganhando ares até um nível de estelar. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar o porquê que nós estamos aqui e qual é essa experiência, né? Mas, fundamentalmente, cada um de nós viemos de várias constelações, dentro do sistema solar, principalmente, né? Dentro de um trabalho de experiência, para retornar para nossas origens e, a partir de lá, projetar novos planetas que iniciam fase primitiva de densidade. E nós, enquanto consciências, nós vamos trabalhando esses planetas, estando atuando nesse planeta, como a gente tem no planeta Terra, um grupo consciencial que desenvolve esse trabalho, né, junto conosco. Porque todo o universo, ele é amparado em consciências que vão de alguma forma, se encontrando, se ajustando e trabalhando em conjunto para a expansão do universo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por favor, me envia o WhatsApp. Eu vou deixar depois aí na página, nessas próximas perguntas de vocês, qual é o número do meu WhatsApp. Tá? Eu vou deixar aí. Tá? Se bem que eu acho que na página já tá o número do meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Gratidão, querida, por compartilhar seus conhecimentos. Tá. O ideal é que a gente tivesse mais perguntas para a gente estar trabalhando essas questões, né? A gente fica muito preso, se eu fico só eu falando dentro do meu ponto de vista, porque eu não tenho uma avaliação do quanto aquilo que vocês têm de interesse, de conhecimento, de saber, né? Mais alguma coisa, né? Então não tem a ver com pecado. Não estamos a limpar karma, não, de forma alguma. Eu sei que dentro das estruturas religiosas, né, nos incutiram a ideia de aprisionamento. E essa ideia, ela traz um aprisionamento mental e consciencial de que nós estamos aqui para pagar pecado. Que nós precisamos reencarnar e reencarnar e reencarnar, continuar reencarnando porque nós temos pecados a pagar. Na verdade, isso não existe. Esse é o ponto. Em qualquer momento, qualquer um de nós pode dizer, pronto, eu não quero mais, né? Na realidade, todas as pessoas que estão nesta linha de chamado, né? Elas já estão por conta de uma vibração mínima que cada um já tem, né? Que já se encontram em condições de estar encaminhando para a saída desse sistema. Embora seja possível sair a qualquer momento desses ciclos que vão atuando, em qualquer momento a gente pode sair, porém, toda vez que um ciclo se encerra, esse ciclo maior principalmente de 24 mil anos, que a cada 24 mil anos abrem todos os portais, e cada vez que esses ciclos se encerram, as pessoas que estão dentro de uma faixa de vibração mínima, elas são chamadas, convidadas a despertar a consciência cósmica, a se compreender dentro de um sistema cósmico como um chamado para o salto quântico, como um chamado para sair do sistema e buscar os seus pontos de origem para recomeçar uma nova jornada, porque a experiência que nós precisamos, a gente já tem. Toda a experiência que nós tínhamos que estar vivendo nesse planeta, a gente já alcançou. Quem está vendo essa live, quem está aqui hoje ou amanhã, enquanto a live estiver se projetando aí fora, quem alcançar essa live pode ter esse entendimento que ela não tem nada o que pagar, que ela não tem karma, ela não precisa voltar a reencarnar e que ela está dentro de condições mínimas para começar um trabalho de salto de consciência, de projeção para fora desse sistema. Nesse momento, esse trabalho veio dizer que o todo está recolhendo todos aqueles que têm condição
de retornar para os seus lugares de origem, né? Permanecer nesse sistema é estar se colocando abaixo daquilo que realmente perdendo todo um trabalho de experiência de 24 mil anos que cada um se colocou para compreender como que se processa a vida nos lugares mais densos. Porque disto é um pré-requisito para que a gente depois consiga projetar novos planetas, nossos outros orbes, para que outros grupos vão até lá para processar a experiência. Tá? Deixa eu ver aqui. Por mim, fale. Estou a adorar. Tá. Concordo com o que você disse, não há esse ciclo de reencarnações. Então, o que eu vou dizer agora, pode ser que muita gente dê um pulo desse tamanho, né? Porque tem muita gente muito arraigada no espiritismo, e como assim também como em outras religiões, mas eu vou dizer para vocês que a maioria dessas religiões, as igrejas, né, elas não direcionam ninguém para compreender, ter essa compreensão desse momento e do que é esse salto quântico. Justamente porque essas religiões, elas têm um presidente astral, né? Enquanto esses presidentes astral estão aliados com grupos escusos ligados a esses seres reptilianos, greys e outros, tem outros tipos de seres, e que eles se infiltram na presidência astral desses grupos de religiosidades, né? Afinam um conhecimento que veio de um plano de luz, apresentando a questão da espiritualidade. Quando Kardec trouxe material, ele veio de um plano de luz, mas assim como Cristo, Kardec e outros que vieram apresentando um movimento da luz, eles foram suprimidos, levados para um outro campo, para o controle mental das pessoas, para que as pessoas nunca tivessem esse momento para olhar melhor o que está acontecendo, o que é de fato que representa, né? Enquanto as pessoas vão acreditando que elas precisam pagar seu karma, que elas são impuras, que elas não merecem, que elas não podem estar participando de um processo de saída desse sistema, elas vão permanecer prisioneiras dentro de um sistema em que vai sempre estar subjugando, sempre aprisionando cada vez mais dentro de uma ponte em que não há libertação, em que não há o processo de libertação. Caso contrário, não havia necessidade de eu ter esse contato como eu tive. Talvez outras pessoas espalhadas pelo mundo, não sei se também estão nesse contato, sei que eu recebi esse contato com essa missão de estar trazendo essas informações, está libertando as pessoas de um campo mental em que elas pensam que elas estão prisioneiras por conta de um karma que não existe, por conta de pecados que não existem. Compreendem? Então, assim, quando a gente fala em salto quântico, quando a gente fala em contato, quando a gente fala em abduções, a gente precisa compreender exatamente em que ponto nós estamos, não é? Exatamente quais são as intenções desses grupos que a gente está vendo na internet de monte aos montes se apresentando, publicando textos lindos, maravilhosos, para que as pessoas vejam a luz em todo lugar, porém ninguém traz essa explicação, ninguém traz esse movimento da saída para o salto quântico, da saída desse sistema. Quer dizer, as pessoas ficam girando em torno de si, girando em torno de coisas lindas, maravilhosas, que não levam a pessoa a lugar nenhum, que não coloca a pessoa dentro do seu viés, que ela é um ser de luz e muita força, e que não precisa mais ficar presa nesse sistema. Então, todas as pessoas que chegam nessa live, não pense que isto é para o outro, não, é para você, é para cada um de nós acreditar que esse estágio, esse tempo que a gente precisou essa consciência, terminou. E que daqui para frente a gente tem que buscar mesmo são as saídas.
né? É o movimento de expansão que o universo faz de tempos em tempos. A cada 24 mil anos, abre esses portais. Desse tempo agora, se a pessoa não sai, ela permanece. Só daqui a 24 mil anos, sabe-se lá quais são as dificuldades que terá daqui para frente. Né? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Concordo com o que você disse. Não há ciclo de reencarnação, tá. Eu tive um contato com uma turiana. Está sendo uma experiência fantástica, isso mesmo, André. Sempre quando esses contatos vêm a adicionar, a acrescentar, né, vem nos elevar, né, vem nos direcionar para uma saída, né, são os contatos verdadeiros das nossas origens que estão aqui conosco, estão trabalhando, né, estão abrindo esses canais, né, que estão disponíveis para quem tiver um pouco de vibração, um pouco de vontade de buscar, né? E é isso. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta? Deixa eu ver, acho que só mais uma para a gente poder terminar, que já está até anoitecendo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. As religiões aprisionam e tornam as pessoas prisioneiras da Matrix. Pois é, André. É exatamente isso, né? Se a gente for analisar o que são as religiões, né? A gente não precisa ir muito, porque é só prestar atenção, né? E compreender que se elas tivessem mesmo isenção, né? Nós não precisaríamos estar correndo canais dentro da internet, buscando uma resposta tão simples de que nós já estamos livres, que nós já estamos libertos, que nós não precisamos mais continuar aqui, né? Quais são dessas religiões que passaram essa mensagem para as pessoas? Aonde estão? Não é? Bom, eu vou terminar essa live, tá bom? Toda terça-feira às 16 horas eu vou estar aqui, sempre com conteúdo que esteja nos encaminhando para essa saída do salto quântico, tá bom? Eu vou deixar o meu WhatsApp, caso alguém queira conhecer esse trabalho, né, do Código Secreto. A gente tem esse Código Secreto, esse grupo, ele tem uma sala com quase 100 pessoas, né? Ele está fechado, mas a gente tem uma sala de espera em que a gente vai jogando os conteúdos lá, que são reflexões diárias que a gente faz, né? Que permite que as pessoas consigam estar se sintonizando por esses canais, tá bom? Eu agradeço muito para quem está aqui hoje, numa terça-feira à tarde, né? Se dispondo a estar aqui comigo, porque cada um que está aqui presente está colaborando com o todo, porque todo esse material depois vai reverberar para as pessoas, né? Os canais que a gente tem disponíveis, né? Eu agradeço muito, tá bom? Um ótimo final de tarde, fique com Deus, gratidão, tá? E até a próxima terça-feira, às 16 horas, tá bom? Até mais, gente. Gratidão.